O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos sentar, irmãos e irmãs. Momento de nós fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus, principalmente nesse dia que nós estamos celebrando Pentecostes. Pentecostes no grego, né, significa Pentecoste, né? 50, 50 dias. E no Antigo Testamento esse dia era uma celebração especial, porque era o tempo das colheitas. Então o que os judeus faziam? Judeus e de todas as outras regiões de perto. Então eles faziam as suas colheitas, pegavam os melhores frutos e levavam ao templo para agradecer a Deus. No tempo do Antigo Testamento também eles usavam esse período também para renovar a sua aliança com Deus, através dos mandamentos. Então era uma festa muito importante. E nós, cristianismo, cristãos, então esse dia nós celebramos o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, a Virgem Maria e também outros que estavam ali no cenáculo. Como nós ouvimos na primeira leitura, de Atos dos Apóstolos, então eles estavam reunidos, de repente apareceram línguas como fogo e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E a partir desse momento todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram, aqui diz a palavra, falar em outras línguas. Então dom de línguas, a gente fala dom de línguas. O que é o dom de línguas? Você fazer que o Evangelho seja conhecido, ou traduzido para que as pessoas possam entender. Esse é o maior dom de línguas que nós podemos ter na igreja, é fazer que o Evangelho possa ser compreendido tanto pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. Ontem nós tivemos aqui um batismo de 70 anos, uma senhora de 70 anos que foi batizado ontem, Ou seja, a senhora depois de 70 anos entendeu a palavra de Deus, que precisou receber o batismo. O padre João falava assim que ela estava tão feliz que ela até comentou: padre, que bênção, eu achei que eu ia morrer sem receber o batismo, Ou seja, o batismo é muito importante em nossa vida. Os pais que estão aqui, falo para vocês assim, que o maior presente que vocês podem dar para os filhos de vocês é a fé, é o batismo, o sacramento. Esse é o maior presente que vocês podem dar para os filhos de vocês. Dinheiro, bens materiais, isso aí é tudo passageiro, isso é acréscimo da nossa vida, isso aí você conquista trabalhando, mas uma pessoa que não tem fé é ninguém, é uma pessoa sem Deus muitas vezes, O batismo é o que nos insere como filhos de Deus, nos coloca dentro de uma comunidade cristã. O batismo dá uma identidade, é como você chegar a uma pessoa e dizer: qual que é o seu nome? Não sei. Chega uma pessoa e perguntou para ela: qual que é o seu nome? Não sei. Qual que é a sua fé? Não sei. Qual que é a sua religião? Não sei. Qual que é o seu batismo? Não tem identidade religiosa, Então o batismo é isso que nos insere a uma comunidade cristã. Parabéns para vocês que estão aqui, trazendo os filhos de vocês para serem batizados. Voltando à primeira leitura, então diz assim que a comunidade que estava ali, quando ouviram o barulho, juntou-se uma multidão.
E todos ficaram confusos porque cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Então, isso que é o dom de línguas. É que mesmo diante de vários idiomas que ali estavam reunidos, de várias nações, de várias cidades, todos conseguiram entender aquilo que os apóstolos estavam falando, né? Aquilo que eles estavam pregando, ou seja, a palavra de Deus, de Jesus. Ele estava falando que Jesus tinha sido ressuscitado. Ele estava falando o que Jesus tinha feito na terra. Então eles conseguiram compreender. Quando nós evangelizamos e nós falamos coisas que ninguém entende, isso não faz parte do Espírito. Quando nós queremos evangelizar na igreja, por exemplo, para se aparecer, para querer se achar que é melhor que os outros, isso não vem do Espírito Santo, porque não atrai, não toca o coração, né? Tanto é que o Espírito Santo, na nossa vida, é muito importante. Por exemplo, quando a gente está em momentos difíceis na nossa vida, tem aqui os dons, né, do Espírito Santo, a gente não deixa de recorrer ao Espírito Santo. Ele veio, né? Nós somos batizados, nós somos crismados, então nós recebemos o Espírito Santo no dia da nossa crisma. O batismo também vai receber, né, o óleo do crisma. Então nós temos na igreja, olha aqui quantos dons para a gente colocar em prática durante a nossa vida. Olha aqui, conselho, entendimento. O que é entendimento? A gente conseguir entender o que Deus está falando para cada um de nós. É eu entender o que Deus espera de mim como cristão, como católico. Qual que é o caminho que eu devo tomar, né? E a palavra de Deus nos orienta, né? Então isso é entendimento. Eu abrir meus ouvidos para que essa palavra entre na minha cabeça e vai no meu coração. Não entra no ouvido e sai por outro, né? Umas pessoas que entram por ouvido e saem por outro. Ah, aquilo que não me convém, não quero, né? Só aquilo que me convém eu acato. Não, deixa ser moldado pelo Espírito Santo. Ser moldado é renúncia, é eu saber que eu tenho que mudar de vida, é eu saber que eu tenho que superar os meus vícios. Então isso é entendimento que Deus vai nos dando. Outro dom aqui, ó, fortaleza. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, fortaleza. Quantas pessoas nós perdemos? Quantos amigos nós perdemos? Tem pessoas que estão 1 ano ainda vivendo luto. Fortaleza, peça ao Espírito Santo força na sua vida, para que você continue a sua vida. Pessoas querendo se matar porque alguém da família morreu. Gente, peça a Deus fortaleza. Chegou a hora dele, ele foi, né? Não sei se foi doença, mas você tem uma missão ainda nessa vida. Deus te chama para você continuar a sua missão. Faz parte da nossa vida partirmos. Nós estamos aqui de passagem. Então peça o dom, se você está na fraqueza, fortaleza. Olha, sabedoria. Sabedoria a gente sabe que é diferente de inteligente, né? Porque tem muita gente inteligente nessa vida e pouca sabedoria. Tem muita gente estudado, mas vou falar para vocês, falta sabedoria, né? É arrogante, se acha mais que as pessoas, né? Se acha que é Deus, se coloca no lugar de Deus. Falta sabedoria, porque não é nada. Só tem a oportunidade de ter alguma coisa a mais, um estudo, uma vocação, um dom, né? Mas não é nada diante da sabedoria que vem de Deus. Isso é passageiro, né? A pessoa morre, não vai sobrar nada. Vocês já perceberam que a pessoa que morre, daqui uma semana, algumas pessoas estão comentando, daqui 1 ano, alguém está falando dele. É passageiro. Passar daqui 3, 4 anos, ninguém lembra mais da pessoa, a não ser a família, né? Então, pois piedade, ciência e temor de Deus. Olha os dons que nós temos, né, para colocar em prática na nossa vida, né? Depois, a segunda leitura que nós ouvimos, também é muito bonita essa leitura, porque nos apresenta a nossa missão na igreja. Todos nós batizados, nós temos a nossa missão. E diz assim a leitura, né? Bem resumidamente: há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito Santo. Quantas pessoas que têm dons? Dons para cantar, dons para pregar, dons para evangelizar, dons para, né, cuidar da ornamentação da igreja. Pedi para o padre fazer uma ornamentação aqui, acho que fica o dia inteiro, não consegue fazer nada, né? O pessoal veio rapidinho ontem e ornamentaram, ajeitaram aqui a igreja, né? É um dom, né? Então o que nós vamos colocar lá? Dom da música, né? Tocar teclado, cantar, é um dom.
dom ali da filmagem. Eu estava até falando para o Erivelto do céu, eu instalei uns aplicativos no meu celular, no meu computador, eu ranquei tudo. Né? Fui lá e ranquei tudo. Falei, isso aqui não é para mim. Né? Porque não funcionava nada, não funcionava a câmera do celular, não funcionava ali o microfone. Falei, não, isso ranquei, fui lá, ranquei tudo. Né? É um dom que as pessoas têm que eu não tenho. Dom de pregar, né? Dom de dar conselhos. Tem pessoas que têm o dom de dar conselhos. A pessoa procura ela vai conversar com aquela pessoa, ela sai dali transformada, fala, meu Deus, que sabedoria essa pessoa tem, então a gente tem esse dom. Então há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. E aqui que está o segredo. Então, todos esses dons colocados na comunidade, serviço, catequista, padre, bispo, papa, coroinha, nossos ministros, é serviço, os dizimistas, é serviço colocado para o bem comum. Eu acho que ninguém vai ficar rico tocando dentro da igreja. Né, ali a Márcia, mas eu acho que eles nunca vão ficar ricos cantando dentro da igreja, porque essa não é a missão deles. Eu acho que o padre também celebrar missa, ele nunca vai ficar rico celebrando missa. Porque tudo aquilo que é arrecadado é para a igreja, né? Não é para ele. Eu acho que os ministros aqui, eles nunca vão ficar ricos servindo a Eucaristia e a Palavra de Deus. Nunca vai ficar rico. A Nina aqui, que foi muito tempo nossa coordenadora também do CPP, não ficou rico sendo coordenadora do CP, né? Nunca recebeu um centavo, por ser coordenador muito tempo aqui na paróquia. Então, por quê? Porque está em vista aqui o bem comum. Né? O padre celebrando a missa para que vocês possam ter uma intimidade com Deus. Não é comigo, né? É com Deus. Vocês possam conhecer Deus, ser íntimos de Deus, aproximar de Deus, ter um tempo para Deus, gastar um pouco da sua vida em oração. Essa é a nossa missão, né? Ajudá-los vocês a estarem mais próximos de Jesus. Os cantores ajudando, né? Fazer que a missa seja mais animada, que os cantos vá no nosso coração, que amarre o nosso coração a palavra de Deus. Isso é a função do canto, né? E assim por diante. Então, gente, concluindo a nossa reflexão, falando também um pouquinho do Evangelho. Então o pessoal estava reunido no cenáculo e de repente Jesus aparece para os apóstolos. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Primeira frase: a paz esteja convosco. Porque eles estavam com medo, estavam atormentados, os apóstolos estavam querendo desistir da missão, estavam com o coração triste, um coração destruído porque viram o seu Senhor, né, sendo morto, né, crucificado. Mas eles tiveram a oportunidade também de alguns dias, durante 50 dias, de fortalecer sua fé. Mas mesmo assim eles ainda estavam muito temerosos. E Jesus então aparece: a paz esteja convosco, desejando a paz. E disse assim para eles, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como eu recebi de Deus a missão de apresentar o reino de Deus, eu também agora os envio para que vocês possam continuar essa missão. Os pais e os padrinhos que aqui se encontram, né? Então vocês têm a missão. Olha a missão de vocês, como que é bonito. De fazer que essas crianças se tornem discípulos de Jesus. Se tornem apaixonados por Jesus. Essa é a missão de vocês. Os padrinhos, vocês chamaram alguns padrinhos, né? Os padrinhos a gente sabe que não é só para dar presente, mas é para ajudar os pais. De vez em quando dá umas puxadinhas na orelha: ó, meu filho está precisando dar catequese, o que está acontecendo? Está na hora. Os padrinhos também têm essa autoridade de chamar os pais e falar: vocês não vão levar o meu afilhado na igreja? O que está acontecendo com vocês? Então os padrinhos é muito importante também na vida de vocês pais, para que essa criança não se perca pelo caminho da fé. Porque a gente sabe que tem muitos pais que não estão nem aí, não ensinam a rezar, não ensinam o Pai Nosso, não ensinam a Ave Maria, não levam para a igreja,
Está mais preocupado com os bens materiais do mundo do que levar, de repente, o filho na igreja. Então, os padrinhos, olha, é muito importante a missão de vocês, né? Então, se vocês foram escolhidos pelos pais porque são amigos, são queridos, devem ter alguma liberdade, então vocês têm essa liberdade a partir de hoje, né? A partir de hoje que são padrinhos, também de chamar a atenção deles, né? Falo brincando assim, puxar a orelha, né? Mas para dizer assim, motivar, né? Convidá-los, olha gente, vamos caminhar na igreja, vamos participar, vamos levar o nosso afilhado para aprender a rezar, porque depois de adulto a gente não aprende a rezar não, a gente aprende com muito esforço, né? Aí precisa muito esforço, precisa ter muita motivação, mas se a gente aprende desde pequenininho a caminhar com Jesus Cristo, isso vai fortalecendo, vai aumentando a nossa vontade de estar sempre com Deus. É uma luta muito grande, porque o mundo lá fora, muitas vezes, nos quer nos afastar de Deus, né? Por isso que nós temos que estar sempre alicerçado em Cristo. Aí Jesus sopra sobre eles o Espírito, dizendo assim: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Olha a missão dos apóstolos, né? Mais uma vez, de perdoar os nossos pecados. E nós hoje na igreja, nós temos o sacramento da confissão, né? O sacramento da confissão, praticamente isso que Jesus diz, né? Então, todos aqueles que buscarem a reconciliação, é nossa missão, arrependido, claro, né? É nossa missão de absolver seus pecados. Todos aqueles que buscarem a confissão, está aqui, né? A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. Perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Quem não perdoardes, né? A quem não os perdoardes? Aqueles que não procuram. Como é que você vai perdoar uma pessoa que não quer? Mas aqueles que se colocam em busca, né, da reconciliação, então tem aí a graça de receber então, perdão dos pecados. Sem o Espírito Santo. Como é que é a nossa vida sem o Espírito Santo? Falando um pouquinho aqui de Pentecostes, né? Sem o Espírito Santo, muitas vezes nós ficamos distante de Deus. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Cristo permanece no passado. Olha aqui, sem o Espírito Santo, o Cristo que nós conhecemos na liturgia é passado. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é uma letra morta. O que é uma letra morta? Eu leio a leitura, eu leio um livro de romance, eu leio um livro de história, para mim é a mesma coisa. Sem o Espírito Santo é assim mesmo. A pessoa vai ler o Evangelho todinho, repete lendo toda a Bíblia, e para ela não diz nada porque não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo, a igreja é apenas uma simples organização. Olha que interessante. Sem o Espírito Santo, nós estaríamos aqui apenas fazendo um preceito, vivendo um preceito. Apenas uma organização. Tem que celebrar missa, tem que dar catequese, tem grupo de oração, tem grupo de coroinhas, tem grupo de jovens, lareira. Vamos lá, ver o que vai dar isso. E não transforma nada na vida da pessoa. Porque é uma organização. Eu vou lá na igreja, quando não dá, não vou mais. Eu vou naquele grupo, se não me satisfazer, não abandono. É uma organização. Se me atrair, eu fico. Não, então, por quê? Não tem Espírito Santo na vida da pessoa, né? Sem o Espírito Santo, a autoridade ela se torna um poder. Sem o Espírito Santo, aí eu coloco, por exemplo, quem é os líderes, né? Então, se a pessoa usar a sua liderança para agir, para usar como poder, isso não é ação do Espírito Santo. Aqui sempre eu fiz assim. Agora você está chegando, você quer mudar? Gente, é falta de Deus, né? Sempre foi do meu jeito. Isso é poder, autoridade. Sem ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a missão, ela se torna apenas uma propaganda. Aquela missão que de vez em quando a gente faz nas casas, né? Se não tiver a unção do Espírito Santo, é apenas uma visita de família. Uma visita na casa. Que não muda nada na vida daquelas pessoas que vão receber aí os missionários, né? Porque é uma propaganda. Como a gente distribui panfletinhos aí na rua. Paulo faz isso, né, Paulo? Vai lá distribuindo panfletinho, a mesma coisa, se não tiver o Espírito Santo da igreja. Vou falar de Jesus lá nas famílias, pregar o Evangelho, sem Espírito Santo. O que é isso? Eu vou porque sou melhor, porque eu me acho, essas coisas. É sem Espírito Santo. Então vai ser apenas uma propaganda, não vai transformar a vida de ninguém, né? Sem o Espírito Santo, o culto
é um arcaísmo. O que é isso, né? Eu vou na igreja, é sempre a mesma coisa, não muda nada, né? Vou todas as missas é igualzinha. Gente, como que é igual? O evangelho é diferente, os cantos são diferentes, as pessoas, às vezes, uma missa está, a outra não está, pessoas novas, pessoas que vêm, pessoas que saem, mas a missa é tudo igual, sem Espírito Santo. Vem para a igreja sem deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a ação moral, ela se torna uma ação de escravos, julgamento. Eu não vou na igreja porque a pessoa eu vejo na rua fazendo tanta coisa ruim, para que eu vou lá na igreja? Você não vem na igreja por causa daquela pessoa que fez alguma coisa ruim. Temara que ela se converta, muda de vida, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Olha agora a mudança no Espírito Santo. A pessoa sendo conduzida pelo Espírito Santo. Olha aqui, o mundo é enobrecido pela geração do reino de Deus. O Cristo ressuscitado, ele se torna presente em nossa vida. O Evangelho se faz força no reino, na nossa vida. Aquele momento que a gente está triste, angustiado, a gente ouve a palavra de Deus e você até diz assim, nossa, parece que Jesus está falando comigo hoje. Que palavra gostosa que eu ouvi, né? Eu precisava disso. Olha que abertura, né? Está sendo conduzido aí. Então Deus parece que falou para mim hoje, né? E a pessoa vai embora. É diferente daquelas pessoas que às vezes ouvem a palavra de Deus e falam assim, nossa, mas padre estava contando os meus pecados, parece que ele ouviu o meu pecado lá no confessionário e está contando, né? Tem gente que é assim, tem nada a ver, nem pode falar dos pecados, mas é a palavra de Deus que está conduzindo a nossa vida, a conversão. Isso é deixar, né? No Espírito Santo, olha que coisa bonita, a igreja realiza a comunhão trinitária. Todos são irmãos, não há diferença entre nós. Não deve haver diferença entre nós. Se lá no seu trabalho você quer ser melhor, você se acha que você é poderoso, que você é o dono da palavra, é o dono da verdade, é autoritário, dentro da igreja não existe, não deveria existir isso. Né? Ou seja, né, uma ação trinitária, comunhão, estou em comunhão, né, com a minha igreja. No Espírito Santo, olha que a autoridade se transforma em serviço. Em serviço, a autoridade se transforma em serviço. Como é bonito a gente ver, né, a comunidade, alguns que têm até bens materiais e está ali trabalhando a serviço da comunidade. Gente, isso é muito bonito. Né? Então, eu não sou medido pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Então a pessoa está se deixando ser conduzida, né, pelo Espírito. A liturgia, que lá em cima, sem o Espírito Santo, é um trem arcaico, né, que não muda nada. Mas no Espírito, a liturgia é memorial e antecipação da minha salvação. Então a liturgia, ela se torna presente, Cristo vive presente na minha vida, quando eu estou sendo conduzido pelo Espírito, né? E final, então no Espírito Santo a ação humana se deifica. Olha que bonito. Então no Espírito Santo a ação, qualquer ação humana, né? Qualquer gesto, mais simples que seja, ela se deifica. Olha que coisa, né? O que é deifica, né? Diviniza, né? Se torna agradável, se torna humano, né? Se torna próximo. Traz Deus presente na nossa realidade. E a gente olhar para a pessoa e falar assim, nossa, a pessoa, Deus está presente naquela pessoa. Deus está agindo naquela pessoa. Então, no Espírito Santo é assim, né? Então, irmãos, que essa palavra de Deus hoje possa, também nesse dia especial de Pentecostes, também motivar a nossa vida, nosso caminho com Deus, e deixemos sempre ser conduzidos pelo Espírito Santo. Quando você tiver um problema difícil, uma situação às vezes muito complicada, não deixa de rezar a oração divina do Espírito Santo, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Essa oração ela é poderosa na nossa vida. Quando você está numa situação difícil, você não sabe como resolver, os problemas estão vindo um atrás do outro, reza essa oração. Vinde Espírito, vamos rezar junto? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Olha aí a força da oração. Às vezes a gente reza e nem percebe, né? Nem entende direito. Mas rezando devagarinho a gente vai ver como que o Espírito Santo nessa oração, ela age na nossa vida. Se a gente tiver com o coração aberto. Amém? Amém. Amém.